Datena, você está dizendo que você não é nem de direita, nem de esquerda, está se colocando o tempo todo na campanha como a opção do centro democrático. Não é que eu não sou de direita e de esquerda, eu sou fofo. Só um minutinho, Diego. Eu não ia falar só para a gente respeitar a pergunta e depois a resposta. Você está se colocando como a opção do centro democrático. Mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito 3 vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. O melhor governo foi o Lula. O Lula teve 3 governos. Ele foi ajudado pela perspectiva do quadro externo, que naquela época teve a quebra do Lehman Brothers, a quebra do sistema financeiro internacional, e a gente teve a sorte de ter os bancos saneados pela CPI do Banestado. E começou todo mundo a investir aqui. Então o Lula não descobriu o Brasil. Eu disse a ele um dia, porque num canal livre com o João Elmir, com o Mitre e Companhia Limitada, o Lula estava se colocando como Cristo Redentor e quem tinha descoberto o Brasil. Ele fez realmente 2 bons governos. E o 8 de janeiro... Mas ele foi ajudado pelo cenário político externo. E o 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Oi? O 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Você tem alguma dúvida disso? Estou perguntando para você. Você tem alguma dúvida de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe? Estou perguntando para você. Clara, absurda, desproporcional. E eu acho que é interessante como é que pode acontecer uma tentativa de golpe como essa e, de repente, o Lula está lá em Araraquara com o Edinho, prefeito de Araraquara, almoçando, nem sabendo o que estava acontecendo. Como é que as forças de segurança do governo não avisaram o presidente Lula de que o golpe iria acontecer? Aquilo foi uma tentativa de golpe explícita, completamente explícita. Isso é inegável. Quem nega essa tentativa de golpe quer negar a história brasileira. Isso é um absurdo quem nega isso. É um absurdo. Não tem cabimento uma coisa dessa. Que nem o Ricardo Nunes, eu não vi, mas quis desmoralizar a tentativa de golpe, dizendo que o tiro do Trump, sim, foi um atentado à democracia. Querendo desmoralizar o 8 de janeiro como tentativa de golpe. Coisa nenhuma. As duas coisas foram um atentado à democracia. Você atirar num candidato, quem quer que seja, a qualquer cargo, é um ato ou terrorista ou uma tentativa de homicídio. Mas é um ato contra a democracia. Se bem que o Trump não é, cá entre nós, esse exemplo de democracia que a gente queria que fosse. Ele é responsável pela invasão do Capitólio, que foi uma coisa que eu jamais pensei que fosse ver na minha vida. E em vida, o país mais democrático, a nação mais democrática da história, tendo o seu Congresso Nacional invadido. Você entendeu? Mas só para a gente falar de São Paulo e entender um pouco, o senhor disse que não tem nada de bom nos extremos. Aqui em São Paulo, o senhor falou mal do prefeito aí, está criticando a gestão dele. Eu não falei mal do prefeito, porque ele é ruim mesmo. E o Boulos, o senhor já disse que gosta do Boulos, até posso ser amigo do cara e achar que ele vai ser um mau administrador. Mas o senhor até teve até uma conversa para o senhor ser vice dele. Eu queria entender, não teve conversa, ele me convidou 2 vezes formalmente para ser vice dele. Mas na cidade de São Paulo, quem são os extremos? Boulos, que é tido como invasor, o senhor é um defensor da segurança pública. Quem são os extremos em São Paulo? Esquerda, o Ricardo Nunes não sabe nem o que ele é. O Ricardo Nunes, pra você ter uma ideia, ele chegou a dizer que... Eu vou falar do Boulos. O Boulos participou de vários movimentos de invasão. Ele só tem que acabar com essa história de que ele vai tomar a sua casa, vai tomar o seu terreno. Ele precisa acabar com essa imagem de que ele vai invadir tudo, de que ele é o maior invasor. Essa imagem ele precisa se desfazer disso. Você concorda com essa imagem dele? Ele deve ter feito por isso, né? Não é à toa que dizem que ele gosta de tomar a propriedade dos outros. Ele precisa deixar bem claro que não vai tomar. E ele precisa corrigir isso. Isso não quer dizer que ele seja um cara de extrema esquerda. Tá? Hoje em dia ele é um cara até muito ponderado perto do que ele foi na juventude. Eu sou mais ponderado do que eu fui na juventude. Você disse que eu fiz a campanha do Lula, que eu fui demitido da Globo por causa da campanha do Lula. É verdade, porque aconteceu o seguinte, naquela época era Lula contra Collor, que foi um dos maiores ladrões que esse país já viu, um dos caras mais corruptos que esse país já viu. Entre o Lula e o Collor, eu podia escolher quem? Eu escolhi o Lula e acho que fiz muito bem na época em escolher o Lula, se bem que o Lula acabou perdendo a eleição. Mas, Datena, para o Collor eu fui mandado embora exatamente por causa disso. Quem é que está nos extremos? O senhor diz, não tem nada de bom nos extremos. Quem é os extremos? Os de sempre. São os de sempre. São os fascistas,
os nazifascistas de sempre. Tem tanto tem que nome? Mas na eleição nome para quê? municipal. Para colocar. O neofascismo, ele cresce no Brasil como cresce na Alemanha. A ultradireita cresce no Brasil como cresce na Alemanha. Mas quem são os É diferente representantes da na direita, urna? que é uma direita que pensa no país. É diferente da esquerda, que é uma esquerda que pensa no país. O prefeito diz que aceita bolsonarista, extremista, desde que ele seja democrático. Como é que um cara pode ser extremista e democrático ao mesmo tempo? Só no conceito do nosso Datena, amigo, que é prefeito de São Paulo. Para você chegar no segundo turno, você tem que